Olá, eu sou Patrícia Mendes e esse é o podcast Segunda Chance. Desde já que Deus possa te abençoar com esta palavra que vai ser dita hoje, que ela possa tomar aí a sua semana, possa tomar seus pensamentos, possa guiar os seus passos, para que você possa viver momentos realmente de bênçãos ao lado do Senhor. Eu desejo isso de todo o meu coração. Eu quero agradecer a cada pessoa que passa aqui pelo podcast, que ouve, seja nas plataformas digitais, que seja ali pelo YouTube, que me acompanha através do Instagram, que essas pessoas de alguma maneira possam ser atingidas. Eu sei que às vezes alguns brincando ou comentando dizem: nossa, mas são poucas pessoas, você tem que ter um engajamento maior. E eu quero dizer para vocês assim, do fundo do meu coração, desde quando eu comecei o podcast há um tempo atrás, talvez eu nunca comentei isso aqui, eu tinha o desejo de fazer alguma coisa para Deus. Um trabalho que viesse do coração, que fosse prazeroso e que eu falasse do amor de Jesus. E muitas vezes eu dizia para Deus que eu não sabia por onde começar. O que eu ia fazer? Eu ia fazer visitas em hospitais, eu ia ir nas prisões, eu ia, fazer um trabalho missionário lá na África, na Angola. O que Deus tinha, na minha vida naquele momento? E isso foi muito próximo ali ao início da pandemia. E aí algumas coisas ficaram inviáveis de tudo que eu tinha colocado na listinha. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração que eu deveria começar com aquilo que eu tinha nas mãos. E aí foi quando me veio no coração a ideia de gravar o podcast. Muitas pessoas também me perguntam por que eu não faço isso aparecendo ao vivo, conversando com as pessoas ali, aparecendo na câmera. Porque muitas vezes se torna inviável isso. E eu não queria interromper o meu trabalho porque eu não estou tendo condições de estar num local com o áudio melhor, com a câmera postada do jeito correto. Nada disso. Eu queria fazer um trabalho específico falando do amor de Jesus com aquilo que eu tinha nas mãos. E aí, no meio dessa situação, me veio a possibilidade de fazer o podcast, porque era com a minha voz, com o meu celular, falando do amor de Jesus. E eu não tinha dimensão do que Deus faria através desse trabalho. E hoje, para a honra e glória de Deus, eu recebo muitas mensagens das pessoas que são atingidas pelo nosso podcast. Porque elas ouvem, elas entendem, quando elas não entendem, elas perguntam, quando elas não perguntam, elas compartilham, elas falam do amor de Jesus através do podcast. E ainda que para você possa parecer poucas pessoas, eu sempre digo uma coisa para quem me cerca. Aqui no Spotify, por exemplo, eu vou pegar só o Spotify como plataforma, mas eu sou ouvida em várias plataformas digitais e sou ouvida em vários países. Aqui no Spotify, eu tenho aproximadamente mais de 1.300 audições dos podcasts desde quando eu comecei. Quando a gente pensa nesse número, para um mundo que só fala de milhões, 1.000 e poucas audições do seu podcast pode parecer pouco. Mas a gente está falando de pessoas sendo atingidas pela palavra de Deus. Quando a gente pega um canal no YouTube que a gente fala assim, tem lá 130 pessoas. Eu sempre brinco com as pessoas que estão ao meu redor que é como se fosse uma pequena igrejinha de 130 pessoas. Uma igreja de 130 pessoas não é uma igreja pequena, é uma igrejinha pequena. E para nós é uma comunidade, é um lugar onde a gente se encontra
para a gente ouvir sobre o amor de Jesus e aprender juntos. Então eu queria que você tivesse aí no coração uma certeza. Na minha mente nunca esteve vinculado falar de Jesus e ter números a cumprir, né? Falar de Jesus e tentar, de repente, atingir multidões. Isso é com Deus, isso não é comigo. A minha parte é poder fazer o mínimo com aquilo que eu tenho na minha mão. E eu te deixo esse estímulo. Se você às vezes fica se perguntando o que eu posso fazer por Jesus? O que eu posso fazer para falar a palavra de Deus? O que eu posso fazer para aproximar as pessoas de Deus? Deus vai te dar o que você tem, do jeito que você é, para você falar, para você fazer, para você abraçar, para você cuidar. Eu tenho certeza que para cada pessoa Deus tem um plano diferente, uma forma diferente. Então eu queria deixar esse testemunho para vocês antes de começar, porque essa semana foi muito comentado sobre isso e eu queria deixar para vocês aqui muito claro. Eu também quero agradecer a vocês pelas orações que vocês estão fazendo, pelos cadernos de oração que tenho aqui comigo. São vários cadernos de oração, são vários nomes colocados, são várias pessoas que vão pedindo ao longo do caminho para que eu fale. E hoje eu nem vou falar tantos nomes porque a gente tem um assunto muito legal para tratar. Mas eu queria que você, pelo menos, colocasse aí nas suas orações a Rosiane, que eu fiquei de falar na semana passada, para que a gente orasse por ela. E ela está aí num embate para resolver as suas coisas de estudo. E ela pediu para que a gente intercedesse. Eu já estava intercedendo, mas semana passada não foi possível gravar para vocês. E aí hoje eu estou aqui para pedir para vocês para orarem por ela e já orarem agradecendo pelo que Deus está fazendo na vida dela. E também tem a Juremar, que eu peço para que vocês estejam com ela na vida dela, entre tantas outras pessoas que nós temos que pedir, como o Eliezer, como o Júnior, como outras pessoas que estão aqui no meu caderninho e que eu não quero falar agora, mas eu quero que vocês lembrem de todos os nomes falados, todos os nomes que eu estou falando agora e os 3 cadernos de oração que eu tenho para orar pelas pessoas, tá bom? Eu também quero agradecer a vocês pelas orações que vocês fizeram por mim. Todas as orações que vocês têm feito, que vocês têm elevado ao céu pela minha vida, eu tenho certeza absoluta que Deus tem ouvido e Deus tem sido generoso no cuidado que Ele tem tido comigo. Então eu também te agradeço. Queria te convidar para a gente fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento e pedindo a Ele sabedoria para as coisas que nós vamos falar aqui. Vamos orar? Santo Deus, Pai poderoso, Criador dos céus, da terra, do universo, nosso Pai, nosso Deus e nosso amigo. Com o perdão dos nossos pecados, nós hoje vamos abrir a Tua Palavra e queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração. Que o anjo do Senhor acampe ao nosso redor e que o Espírito de Deus possa encher a nossa mente de sabedoria para entender nas coisas práticas da vida aquilo que o Senhor quer nos ensinar de mais precioso, que é vencer as tentações e entender como elas funcionam no mundo espiritual. Nós te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje é um tema que sempre me perguntam, sempre. Pelas viagens que eu faço, às vezes nas igrejas que eu vou, às vezes eu tô ali sem nenhuma pretensão de estar assim, no momento público e as pessoas se aproximam e me perguntam sobre isso. E na minha vida particular, com os meus amigos, muitas vezes esse assunto surge como uma polêmica, um assunto. E eu hoje trouxe esse assunto pra gente, porque ele é uma continuidade, inclusive, do assunto que a gente teve na semana retrasada, quando eu fiz o podcast e coloquei aqui para vocês. E quem não ouviu,
volte aí um podcast que você vai ver que este assunto de hoje é continuação do assunto passado. Então eu queria falar para vocês. O que é tentação? Nós vamos falar sobre isso. E aí nós vamos trazer para a gente ainda continuação daquilo que Jesus estava passando no deserto. Então a primeira coisa que eu gostaria é que a gente abrisse a nossa Bíblia. Quem está com Bíblia, quem não tiver, ouve, se você está no carro, se você está no trânsito, se você está no ônibus, se você está caminhando, ou não sei o que você está fazendo, está na cozinha cozinhando. Neste momento, ouça a palavra de Deus se você não pode abri-la. Se você pode abrir, aproveite esse momento. Então vamos lá. A gente está falando de Mateus 4. Em Mateus 4, nós vamos ler novamente o texto que nós lemos na última vez. A tentação de Jesus. E aí diz o seguinte: em seguida, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, ele teve fome. O tentador veio e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: as Escrituras dizem, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa até o ponto mais alto do templo e disse: se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as Escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam. Eles o sustentarão com as mãos, para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu: as Escrituras também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em seguida, o diabo levou até um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e sua glória. E eu lhe darei tudo isso, ele declarou. Basta você ajoelhar-se e adorar-me. E aí Jesus lhe disse: saia daqui, Satanás, pois as Escrituras dizem, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a ele. Então o diabo foi embora e anjos vieram e serviram Jesus. No episódio anterior, nós falamos sobre o fato de Jesus estar no deserto e como que é o nosso comportamento no deserto. Como que a gente lida com o fato de estar no deserto. Dessa vez nós vamos falar exatamente sobre a problemática da tentação. Porque para muitos cristãos, tentação é algo mais forte do que eles ou é algo fora deles. Então muitos cristãos usam a expressão assim: nossa, você não sabe, Satanás me fez fazer tal coisa. Nossa, você não sabe, o inimigo foi tão assim na minha vida que eu fiz tal coisa. Então a gente precisa desmembrar um pouquinho esse mito de que a tentação é Satanás na nossa vida nos fazendo fazer algo. Como é que isso funciona? Primeiro a gente precisa entender o que é tentação. Eu sempre falo que as palavras, elas nos levam claramente a entender o que ela quer dizer, de fato. O que a palavra quer dizer? Então vamos à palavra tentação. Fui num dicionário comum, não fui num dicionário bíblico, portanto, eu fui num dicionário comum, fui num dicionário de latim para que você entenda o que é a palavra tentação, para a gente trazer aqui para o nosso universo da Bíblia o que a gente está aprendendo sobre o que Jesus passou e o que Jesus viveu. Então, tentação, no dicionário, é um impulso para a prática do erro. Presta atenção nos detalhes. O dicionário está dizendo que tentação é um impulso.
No latim, no dicionário latim, tentação é a instigação que induz ao erro. E aí, o que é instigação? A instigação é induzir, é sugerir, é estimular. A tentação, ela é uma provocação, ela é uma sedução. E ela pode acontecer quando se trata de pessoas, de coisas, de circunstâncias ou qualquer outro tipo de estímulo. Olha quantas palavras que nos dão bastante informação sobre o que é tentação. A tentação, na verdade, ela é um impulso e ela é uma indução, ela é uma sugestão, ela é um estímulo que pode vir de fora, mas pode vir de dentro. O que eu estou tentando deixar claro para a gente aqui é que Satanás, ele não tem o poder de fazer você fazer e realizar aquilo que ele fala. Mas ele pode, sim, fora de nós, aqui, no contexto daquilo que nos rodeia, ele pode nos induzir a pensar em algo, ele pode sugerir que a gente pense ou faça algo, ele pode nos estimular com as suas palavras sedutoras, que a gente faça algo, e dentro de nós, porque nós temos o mal dentro de nós, nós não podemos esquecer que a nossa natureza é caída e que nós nos parecemos com o mal. Dentro de nós, nós podemos ser estimulados espontaneamente a fazer o que é mal. Mas perceba que Satanás, ele não pode tocar em você para você fazer. Ele não pode fazer isso. Ele vai sugerir. Ele só tem o poder de agir em você, e aí é um assunto para outro podcast, em outro momento, que às vezes as pessoas elas abrem espaços na nossa mente, através de certas legalidades espirituais, para que Satanás atue exatamente dentro delas, para que ele faça isso. E aí é um outro assunto, que não tem nada a ver com esse que a gente está falando. Nós estamos falando de pessoas que vivem situações que elas cedem ao pecado, seja por coisas que as estimulam externamente ou internamente, e elas culpam Satanás porque elas estão fazendo isso. Satanás tem a sua parcela de culpa pela indução, mas ele não tem a parcela de culpa por fazer você fazer. Você fazer é um ato que está na sua disposição, na sua intenção e na sua posição. Você precisa se posicionar contra o pecado, contra a tentação. Então, pensando nisso, e eu falei tudo isso porque é o que eu respondo para todas as pessoas que me perguntam, e eu achei interessante a gente vir falar disso. É importante a gente pensar um pouquinho sobre o que Satanás estava tentando fazer com Jesus ali no deserto. E graças a Deus, graças a esse Deus generoso, grandioso, maravilhoso, Jesus não cedeu em nenhum momento à tentação. Mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua debilidade, mesmo sem entender, por vezes, aquele discurso diabólico sobre a vida dele, Jesus teve o discernimento de permanecer cumprindo aquilo que ele veio fazer e entendendo e se lembrando o tempo todo da voz de Deus falando com ele ali no batismo e tendo a certeza de que ele era o Filho de Deus e que ele não precisaria passar por aquilo. Então a gente precisa conseguir contextualizar um pouquinho isso para a gente poder tomar decisões na nossa vida hoje. Pegar caminhos que a gente precisa pegar.
Naquele momento, o inimigo imaginava que ele estava conseguindo se aproveitar da humanidade de Cristo. Quando ele faz as tentações, né? Se você olhar para tudo isso aqui, você fazer o que eu estou falando, você vai ser dono de tudo isso, você se jogar daqui, você vai ser pego pelos anjos lá embaixo. Ele estava tentando fazer com que Jesus obedecesse uma ordem de alguém que não tem o poder nem a autoridade para dar ordens. E o mais bonito dessa história que eu vejo é que Satanás, por alguns momentos, ele tentou seduzir Jesus em tentar mostrar que ele era o dono de todas as coisas, quando na verdade ele não era o dono de nada. Quando Adão estava lá no Éden, e Adão, ele cede à tentação e entrega as chaves da terra para o inimigo, naquele momento Adão era apenas e somente o representante de Cristo Jesus. Ou seja, Adão não era o dono da terra. Adão não tinha o poder de dominar a terra. Ele não veio aqui para ser, sabe, o rei disso tudo. Ele veio aqui como um mordomo, como um representante. E Jesus entrega para ele as chaves da terra para que ele possa cuidar disso com amor, com carinho e com todas as coisas que Deus tinha preparado. E aí Adão, ele trai a confiança, porque é disso que se trata a história do Éden, ele trai a confiança de Jesus e ele entrega as chaves para um pseudo-mordomo. E aí a gente entende que na realidade quando Satanás se aproxima de Jesus para lhe tentar em todas as coisas e tenta usar palavras como se ele fosse o dono de todas as coisas, Jesus se recorda o tempo todo que Jesus, sim, é o dono do universo e que ele não passa de um representante. E é nisto que Jesus vence. Quando Jesus diz para ele, está escrito nas Escrituras, nem só de pão viverá o homem, não tentais a Deus acima daquilo que nós não podemos. Quando ele começa a dar as respostas, quando ele expulsa Satanás da sua presença na última tentação, então já que você se acha, se você, nessa fraqueza, do jeito que você está, Satanás disse para Jesus, se você se jogar daqui, ó, olha para cá, ó, tá vendo isso aqui? Se você se prostrar aqui, diante de mim, se você se prostrar, eu vou te entregar tudo. Era uma grande mentira, porque ele não podia entregar aquilo que não é dele. Ele não podia falar para Jesus que ele ia dar alguma coisa para Jesus que não pertencia a ele. E nessas palavras a gente percebe uma grande mentira. E é a mentira que o inimigo tem contado para a gente ao longo do tempo para que a gente possa cair em tentação. E é sobre isso que eu quero que você entenda. Muitas vezes nós confundimos. Muitas vezes na nossa vida, a gente confunde fé com presunção. A fé é quando você está passando por um momento de tentação e você fala para Deus, Senhor, me dá forças para que eu não faça aquilo que te desagrada. E a presunção é a gente orar da mesma forma, Senhor, me dá forças, mas se eu cair, tá tudo bem. Eu sei que o Senhor vai me perdoar. A gente está o tempo todo dizendo para Deus que a gente fazer o quê? Essa é a nossa humanidade, a gente vai cair mesmo, e se a gente cair tá tudo certo. E eu vou dizer para vocês, Deus é tão generoso que realmente Deus nos perdoa. Muitas vezes a gente não suporta as consequências do pecado que nós cometemos, mas a presunção, ela é um pecado. A presunção de acreditar que a gente pode cair no pecado uma vez, duas vezes, três vezes e Deus vai nos perdoar. Eu quero dizer para vocês, Deus vai nos perdoar, porque o perdão é imediato. Deus nos promete o perdão.
Mas a verdade é que um coração que cai no pecado continuamente porque ele deseja, em algum momento ele já não vai sentir que aquilo é pecado, em algum momento ele não vai sentir a necessidade do perdão, em algum momento ele já não vai sentir mais que ele precisa da presença de Deus na vida dele. Isso é uma escala que eu falo que é uma escala que Satanás age em alto grau na vida dos seres humanos, mas ele não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele vai aos pouquinhos ali te conduzindo e te seduzindo para você viver uma vida do jeito que ele quer. E aí a gente pode falar assim, tá, Patrícia, mas o que afinal pode ser uma tentação na minha vida? Porque esse assunto eu estou trazendo para vocês para a gente tratar do lado prático. O que afinal pode ser uma sedução na minha vida? Então vamos falar sobre isso. A tentação, ela pode ser os pecados acariciados. O que é um pecado acariciado? É aquele pecado que eu acabei de dizer. É aquele pecado que ninguém sabe, que só você conhece e que você pratica continuamente achando que Deus vai conviver com aquilo naturalmente e ninguém vai saber e tá tudo certo. Exemplo. Um exemplo que acontece muito em todas as camadas da sociedade. Eu tenho uma amiga que isso há mais ou menos uns 15 anos atrás, essa minha amiga passou um problema seríssimo. E nós nos conhecemos por causa disso, porque um dia ela abriu o coração e ela veio conversar comigo. E hoje nós, somos amigas, mas ela me contando que o marido dela não a procurava mais. E ela achava que estava acontecendo algum problema, alguma situação grave na vida dela. E aí um dia ela chegou e ele não percebeu. Ele estava na frente do computador, num site de pornografia e em atos explícitos. E eu só não vou falar aqui porque eu não quero tirar o engajamento desse podcast. E aí aquilo ficou um susto, deu um susto nela, um susto nele, porque ele foi pego no flagra, não percebeu, ele estava tão envolvido naquilo que ele não percebeu. E aí ele pediu desculpas, falou que era a primeira vez, etc. e tal. Resumindo, isso aconteceu várias vezes. Ela, depois daquilo, por algumas vezes, ela pegou aquela situação. Toda vez ele chorava, e nananá, não, isso daí foi agora, foi hoje, me deu vontade. Bom, enfim. Até que esse rapaz, ele realmente acreditou que aquele era o caminho. Ele não tinha outro caminho a não ser aquele. Destruiu o casamento, destruiu a vida 2, destruiu a autoestima dela, destruiu a vida dela, e por muitos anos ela sofreu por muitas situações por conta daquele pecado acariciado na vida dele, porque ele dizia que aquilo ele não ia largar, ele era o que ele gostava daquilo. Por acaso essa esposa descobriu, mas nós sabemos, eu sei de muitas histórias em que as mulheres nem sabem disso, em que os homens nem sabem disso, porque hoje isso não é só uma questão masculina, isso também é uma questão feminina. Então, um pecado acariciado, eu peguei assim um pecado bem pontual dos nossos tempos, mas nós temos vários tipos de pecados acariciados, às vezes alguns até que parecem muito inocentes. E você tem que saber qual é o pecado que você tem aí dentro do seu coração. Você tem de alguma maneira passado a mão aí. Por que ele se chama acariciado? Porque é aquela coisa que você passa as mãos nas costas, sabe? Fala assim, não, tá tudo bem. Você não tem força para vencer isso. Tá tudo certo. Cuidado. Você pode estar entrando num terreno sem volta. Bom, a tentação também ela pode ser vista como atitudes afrontosas contra a vontade de Deus.
Ultimamente a gente tem visto pessoas tomando atitudes e tratando de discursos e situações que são totalmente contrárias à vontade de Deus. E essas pessoas acreditam realmente que elas estão no caminho certo. E eu quero dizer para vocês que, por vezes, essas pessoas, em algum momento da vida, deram ouvido, como a Bíblia diz, a espíritos de demônios, entendendo e fazendo as coisas do jeito delas. E aí, em algum momento, elas entenderam que elas teriam que pregar isso, mostrar isso à humanidade, e trataram isso como uma coisa boa, como uma coisa excelente. Só que quando você abre a palavra de Deus, aquilo é explicitamente pecado. Então, isso também pode ter começado apenas com uma pequena tentação. Seja num pensamento, seja numa atitude. E aí eu ia falar que tentação também são pensamentos involuntários e pensamentos alimentados pela nossa vontade. Então, se eu acho que eu gosto daquilo, se eu acho que aquilo é certo, se eu acho que fazer isto não está errado, o meu achismo pode me colocar num caminho de tentação e num caminho sem volta. Também tentação pode começar quando a gente se decide em tomar caminhos que Deus não tem pra gente. Por exemplo, quando a gente está falando que nós queremos nos relacionar com Y, X e Z. Quando a gente está falando que a gente quer viajar e ir morar no B, quando Deus está mostrando o tempo todo que o caminho que Ele tem para nós é no C. Quando Deus está nos mostrando que trabalhar naquela determinada empresa, naquele determinado lugar, pode não ser bom, apesar da proposta ser boa. E a gente insiste em tentar mostrar para Deus que aquilo que nós estamos vivendo é mais importante do que a impressão espiritual que Deus está colocando sobre a nossa vida de que aquela situação não é para nós. Por melhor que seja. Uma coisa que eu gostei muito sobre o deserto, sobre a história da tentação, é que eu entendi que muitas vezes Deus nos coloca no deserto. Não foi isso que o Espírito Santo fez com Jesus? Deus nos coloca no deserto para provar a nossa fé, para testar a nossa confiança, para provar a nossa confiança, se a gente confia de fato nele, para também nos ensinar, nos disciplinar por um caminho que talvez numa vida boa, num momento bom, a gente não enxergue o que é bom para a nossa vida. Então, muitas vezes, talvez Deus permita que nós sejamos levados ao deserto pelo Espírito Santo para que a gente cresça, para que a gente entenda, para que a gente mude nossa forma de pensar. E eu estou trazendo tudo isso para vocês raciocinarem aí, pensarem. Eu não conheço a vida de ninguém, mas cada um conhece o seu particular. A tentação também, ela pode tomar caminhos que Deus desaprova completamente. Então nós podemos, de repente, achar que ali na empresa, ali na nossa casa, pegar o dinheiro do marido que ele não está vendo, usar o cartão e esconder as compras, pegar o dinheiro na empresa que de repente o contador consegue fazer um malabarismo e ninguém saber, mentir, ser falso, agir de maneiras muito claras que não é a vontade de Deus, mas passar a mão na nossa cabeça e falar, não, tá tudo bem, foi só agora, eu estava precisando, era uma situação única. Isto também pode começar com uma tentação, uma sugestão e pode nos levar por um caminho que de repente a gente pode vir a perder o controle. Bom, os alimentos, nos alimentar, não foi alimentos, nos alimentar de ressentimentos. Porque uma tentação que parece bobeira o que eu estou falando, mas pode começar assim, não, mas você tinha razão.
o que aquela pessoa fez contra você, você tem razão. E isso é a gente endurecer o nosso coração, ao contrário do que Jesus pede, que é perdoar. Inclusive, tem versos na Bíblia que dizem que se você estiver sem perdoar alguém e você se ajoelhar para conversar com Deus, muito provavelmente a sua oração não será ouvida enquanto você não resolver aquele problema. Então, nós somos tentados todo o tempo a não perdoar. E hoje não nos falta motivo para odiar, não nos falta motivo para ficar com raiva, não nos falta porque o tempo todo as pessoas que estão ao nosso redor, elas estão nos tentando a não gostarmos delas, a termos ranço delas. E Deus está dizendo que é uma tentação a não trazer perdão, a não trazer salvação. A nossa vida é a vida daquele que nos fazem mal. O outro tipo de tentação é a gente ter uma mente contrária ao caráter de Cristo. O que é uma mente contrária? A gente adora uma fofoca. A gente adora uma mentira. A gente fica o tempo todo suspeitando das pessoas. A gente fala maledicências. A gente está o tempo todo criticando os outros. E, gente, a crítica, ela é total da boca do inferno. Foi por causa da crítica que muitos anjos se colocaram ao lado de Satanás e foram retirados do céu. Porque a crítica que ele fazia ao governo de Deus e ao que Deus desejava e ao que Deus queria, fez com que isso acontecesse. E por vezes a gente acha assim, não, é uma crítica construtiva. Não existe crítica construtiva. Existe crítica destrutiva. Quando é algo construtivo, não se chama crítica. É como as pessoas falam assim, ai não, gente, é uma mentira branca, é uma inveja branca. Todos esses termos eu quero dizer para vocês, não é bíblico, não tem base bíblica e vou dizer mais, não é um termo santificado. É uma forma de Satanás nos enganar para a gente viver aquilo que ele quer que a gente faça. Lá vem a sedução, a indução, a sugestão, né? Nas palavrinhas que parecem inocentes. Cuidado, nós podemos estar nos colocando num terreno do qual Deus não planejou para a nossa vida. Então, quando a gente está pensando em todas essas coisas que eu estou mencionando, e todas elas são muito fortes, quando a gente recebe o toque do Espírito Santo, aquele toque suave, o Espírito Santo não faz barulho, aquele toque suave, que diz pra gente, não faça isso, não fale isso, não olhe para isso, não busque isso, não pegue aquele caminho, não ande da forma errada, cuidado, olha o que você está fazendo, olha o que você está vendo, olha o que você está ouvindo, olha o que você está comendo. Quando o Espírito Santo faz essas pequenas advertências sutis, silenciosas, amorosas, o Espírito Santo está dizendo para a gente que esse é o primeiro sinal que a gente tem para não ceder. E aí é sobre isso, a coragem de não ceder ao nosso próprio eu e ir no caminho contrário, porque aí a gente consegue se calar e a gente consegue se sacrificar à vontade de Deus. Vocês querem ver? Tem um verso que eu li, eu vou ler 2 passagens com vocês para vocês entenderem meu raciocínio. E o primeiro que eu vou ler com vocês vai ser 1 Coríntios 10, 13. Vamos ler junto? Então diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 13 diz assim: as tentações em sua vida
não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, Deus mostrará uma saída para que consigam resistir. E aí nós vamos ler Salmos 50. Abre aí no Salmo 50, verso 14. Então vamos ler aqui Salmos 50, verso 14 ao 15, diz assim: ofereçam a Deus seu sacrifício de gratidão e cumpram os votos que fizerem ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glória. O que a gente pode entender com estas duas passagens? Como elas se relacionam? A primeira passagem que a gente leu está falando que a gente precisa confiar que Deus está acima da tentação e que a gente pode chamar por Ele e Ele vai nos dar o escape daquilo que nós estamos pensando, desejando, sentindo, querendo, que seja contrário à vontade dEle. É isso que Deus está dizendo. E aí no Salmo 50, Deus complementa dizendo o seguinte: se você me oferece um sacrifício de louvor. Qual é o sacrifício de louvor? O sacrifício de louvor é que no momento que você desejou de todo o seu coração pegar um caminho que não era a vontade de Deus, você naquela hora chamou por Jesus e você pediu para que ele vencesse em você. E no meio daquela aflição, Jesus veio e tirou a tentação do seu coração. E aí ele fala que ele te livrará e você vai glorificar o nome de Deus por fazer a vontade dele. E aí você pode estar pensando: ah, Patrícia, é bonito você falar isso, né? É bonito. Você falar, a Bíblia escrever é muito fácil, mas vem viver aqui. Vem viver aqui, vem ver as coisas que eu tenho vivido. E eu vou te devolver isto te fazendo uma pergunta. Do que tem alimentado a sua mente? Como é que você tem alimentado sua mente? Como é que você tem vivido as suas 24 horas do dia? O que tem preenchido a sua vida? Porque, gente, tudo depende do que a gente alimenta a mente, do que a gente alimenta o coração, do que a gente alimenta os olhos, os sentidos. Tudo isso vai ser um conjunto de coisas que serão usadas para te fortalecer ou para te enfraquecer. Isso é para tudo na vida da gente. E eu não estou dizendo isso para vocês, eu estou dizendo isso para vocês e para mim. A gente é o que contempla. Isso não precisa nem ser alguém muito intelectual para entender. Tudo aquilo que você contempla, naturalmente vai acontecer na sua vida. Em tempos tão difíceis como a gente está vivendo agora, é importante que a gente entenda qual é o nosso papel em meio ao mal que existe entre nós. O nosso papel é aceitar este mal ou não na nossa vida. Tentação se trata disso, simples assim. Eu aceito ou não o mal na minha vida. De todas as coisas que eu pontuei com vocês e outras tantas que podem vir na cabeça de vocês, vocês precisam tomar uma decisão naquela hora. Quem vai ser o soberano da minha vida? Quem vai ser o Senhor da minha vida? Quem é que vai realmente tomar posse da minha vida? Quem vai ter esse poder e essa autoridade sobre mim? Vai ser o meu eu, com os meus desejos, com a minha vontade? Eu já sei quem então está como Senhor da minha vontade. Não, vai ser Jesus. Eu vou pegar tudo isso que eu sinto, tudo isso que eu faço, tudo isso que eu desejo. Eu vou pegar tudo isso, eu vou entregar para Jesus. Ele vai me ajudar. Pergunta:
Eu vou vencer tudo de uma única vez? Não. Santificação, e eu quero dizer que eu já expliquei sobre isso em alguns podcasts lá no começo, mas eu vou só falar rapidinho. Santificação ou santos, quando a Bíblia menciona sobre isso, ela está dizendo: você está sendo separado, você é um ser separado, você é um ser que foi escolhido. Então, você está separado para fazer a vontade de Deus, porque um dia você decidiu escolher esse caminho. Deus também não foi lá e bateu na sua porta, entrou com os 2 pés ali e disse para você: hoje você vai ser meu filho. Não, você precisou tomar essa decisão. Porque eu sempre digo isso para vocês e eu quero que vocês guardem isso no coração. A nossa vida ela é feita de decisões, de escolhas conscientes. Deus nos fez seres pensantes para a gente poder decidir. Então é muito fácil eu e você virarmos e falarmos assim: ai, mas olha, eu queria beber. Nossa, e eu não resisti, a bebida estava ali na minha frente. Minha boca estava salivando e eu precisava tomar aquele vinho com os meus amigos. Qual o problema? Eu não vou responder para você qual é o problema, porque aí dentro do seu coração você já sabe que há um problema. O que eu quero dizer para você é preciso que você entenda que essa escolha é você quem toma. Se o vinho está ali na sua frente, a pergunta fica: eu estou aonde que tem uma garrafa de vinho e eu sei que aquilo é minha tentação? Aonde eu estou indo? Com quem eu estou andando? O que eu estou fazendo? Para que lado eu estou indo? Eu tenho que parar para pensar sobre isso. Então, pensando em tudo isso, é importante que a gente traga para o nosso raciocínio 2 coisas que eu quero deixar por último aqui para você. A primeira coisa, eu comecei dizendo para vocês que quando o inimigo oferece tudo para Jesus ali no deserto, ele está tentando dizer para Jesus uma mentira. Quando ele faz a tentação para nós, é a mesma coisa. A tentação sempre vem revestida de coisas boas, de prazeres, de sensações, de sonhos, de projetos. A tentação sempre vem revestida de coisas boas. Aliás, tem gente que diz, e eu tenho que concordar, o pecado é gostoso, ele é bom, porque senão ninguém praticaria. Mas nunca vamos esquecer que o pecado, ele não está externo. O pecado é interno. O mal que nós colocamos o peso sobre Satanás é o mal que existe em nós. Nunca esqueça disso. A natureza caída do diabo é a minha e a sua. Então nós gostamos daquilo que é gostoso, daquilo que é bom, daquilo que é errado, porque é a nossa natureza. A gente, na verdade, compactua com esse mal, porque a gente gosta. Só que Jesus, ele veio vencer esse mal. Ele veio dizer pra gente que ele, vindo na natureza humana, ele conseguiu vencer. E se ele conseguiu vencer, eu e vocês temos a Jesus para recorrer no momento de cairmos neste mal que está dentro de nós e ao nosso redor. É muito simples o raciocínio, mas ele é muito difícil quando nós estamos no caminho da tentação. Então fica para nós um pensamento. Eu preciso me colocar no caminho da tentação? Se eu sei que pegar aquele caminho vai me levar a fazer o que é mal e o que é errado e o que eu não posso, porque eu vou pecar contra Deus, eu vou machucar pessoas, eu vou ferir a minha consciência, eu vou ferir o meu caráter. Se fazer isso, estar nesse caminho vai me levar por uma estrada que vai ser, por vezes, sem volta, e se tiver volta ainda vai ser muito dolorida, porque as consequências do meu erro, elas vão recair de alguma forma.
Será que não é melhor, não é mais fácil que eu ouça a voz do Espírito Santo, aquela voz suave que vai me dizer, não pegue esse caminho. E neste momento que eu ouvir essa voz, eu dizer, por favor, Senhor Jesus, me salva. Eu não quero pecar contra ti. A vitória está exatamente neste ponto. A vitória está neste ponto tão especial. Qual é o ponto? O ponto é clamar por Jesus no momento que o Espírito Santo, com a sua voz suave, me disser, sai daí, não faça isso. Esta é uma forma prática da gente lidar com a tentação. Queria pedir para que vocês não se importem com o barulho, porque tem alguém com uma Ferrari muito perto de onde eu estou e está aproveitando o final do sábado para andar com ela e não nos atrapalhar. Volte aqui para o raciocínio. Então, a verdade é que a gente precisa apenas dar atenção ao Espírito Santo de Deus e permitir que ele diga para a gente não. E no momento que ele dizer não, a gente não começar a se justificar, não começar a dar desculpas para a gente pegar o caminho da tentação. Mas ao contrário, falar Espírito Santo, em nome de Jesus, onde quer que a gente esteja, eu não quero cair, me tira daqui. Por favor, me salva agora. E você vai tomar posse da promessa que Deus nos dá, que foi a promessa que nós lemos. A promessa que Jesus fala que antes que a gente caia, ele já tem o escape. A gente só precisa clamar. E no meio da aflição, não foi isso que nós lemos? Se a gente clamar, se a gente fizer o sacrifício ali, de entregar o nosso coração a Jesus naquele meio segundo, ele vai nos honrar, ele vai nos glorificar. Ele vai ser a nossa glória, na verdade, na nossa vida. A Bíblia fala em Tiago 4:7, um verso muito importante. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Resista. Hoje é um tempo para a gente resistir. Quando eu estou falando isso para vocês, eu estou falando isso para mim. É um tempo para a gente resistir. E nós só seremos vencedores se nós clamarmos pelo nome de Jesus, que foi o vencedor naquele deserto da tentação. Como a história faz sentido para nós quando a gente traz para a nossa vida e a gente vê que Jesus venceu. Sozinho, se a gente tentar vencer no deserto da tentação, porque é um deserto, a tentação acontece na sua mente, ninguém ao seu redor está vendo e ela está acontecendo, pode ser agora, nesse momento, pode ser em qualquer momento. Ninguém está participando às vezes da tentação com você. É só entre você. E você ali naquele momento precisa tomar uma decisão. Eu vou dar ouvido à voz de Deus ou eu vou dar ouvido à voz do diabo? Eu vou permitir que o mal que existe dentro de mim ceda ou eu vou permitir que Jesus venha me salvar de mim mesma e me dar a vitória e me dar a certeza da decisão que eu preciso tomar? É essa decisão que eu deixo aqui para você. Eu quero orar com você, quero orar por mim, para que Deus possa nos dar sabedoria espiritual. A inteligência espiritual que eu tanto falo para vocês, para a gente, né? Para que a gente possa olhar o mundo e pensar, eu preciso tomar decisões acertadas, para que eu seja abençoado, para que eu seja protegido, para que eu seja cuidado pelos braços de Deus. E é isso que eu desejo para você. Vamos orar? Santíssimo Criador, que tema, Senhor, mas em nome de Jesus, e é pelo nome poderoso de Jesus que vamos vencer, que nós queremos te pedir, de maneira que suplicamos a ti, que o Senhor, a cada tentação, a cada desejo contrário à sua vontade, o Senhor vença em nós, que a gente se lembre, no momento que o Espírito Santo falar ao nosso ouvido que aquele caminho não é para nós, seja o caminho que for, de tudo que tratamos aqui, que a gente tenha a humildade
e não a presunção de te pedir socorro imediato e vencermos em Ti. Pelo sangue de Jesus nós estamos pedindo isso, na certeza absoluta da nossa salvação, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.